Continuando, irmãos, a nossa lição, quero fazer uma correção que o tópico anterior que eu havia falado como segundo tópico, na verdade é o terceiro tópico. Agora vamos passar para o quarto, que está lá em Gálatas 2:20, onde o autor da revista apresenta o tema da seguinte forma: a experiência de Cristo em nós. É essa experiência de Cristo viver em mim, através de mim, coloca a expressão glória do Senhor por meio de nós. Isso nos leva a lembrar que a gente está estudando aqui o viver através de Cristo, né? Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos é para a glória do Senhor. E é pelo Senhor e é através do Senhor. Nós não temos mérito algum, né? Então, Paulo, em Gálatas 2:20, ele diz assim: assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então, Paulo aqui ele declara que tudo que ele faz é por meio de Cristo e através de Cristo. Nós temos que lembrar que depois de Jesus, Paulo ele foi uma figura importante no cristianismo. E quando nós estudamos a vida de Paulo, nós podemos perceber que ele pregou esse evangelho com a própria Bíblia, ou com a própria vida dele, né? Ele pregou o evangelho através da sua própria vida, porque ele foi um assassino, ele foi um perseguidor da igreja. Ele era um fariseu, aquele conhecedor da lei, que ficava ali vigiando quem cumpria e quem não cumpria a lei de Deus, né? Os mandamentos de Moisés. E ele perseguiu a igreja de forma feroz, violenta, matando e perseguindo os cristãos daquela época. E é interessante ele falar aqui que a vida dele mudou completamente depois que ele encontrou com Jesus, né? Depois que Jesus derrubou ele lá do cavalo. Lembra? Na nossa primeira lição, a irmã Nilde falando a forma linda como Jesus encontrou com Paulo, derrubando ele do cavalo. Então é isso aí, ó. E ele declarou aqui o quanto Deus o amou e se deu a si mesmo por ele, né? Paulo, em tudo que ele fazia, ele queria reproduzir a vida de Jesus, as palavras de Jesus através da sua vida, ao ponto dele declarar para que nós fôssemos imitadores dele, assim como ele era imitador de Cristo. Então, Paulo, ele nos revela aqui que ele era uma pessoa inteiramente rendida aos pés de Jesus. Ele se deixava ser moldado e ser transformado, porque ele, durante um tempo da vida dele, ele aprendeu a ir contra a esse evangelho que foi pregado, né? Paulo, ele foi discipulado, né, por Gamaliel. Então, tudo aquilo que ele acreditava não era aquilo, né? E ele teve que passar por vamos falar assim, um seminário intensivo com o próprio Jesus. Ele passou 3 anos na Arábia. E ele mesmo fala que enquanto ele esteve ali, o próprio Jesus estava discipulando ele, revelando a ele o verdadeiro evangelho, o verdadeiro amor de Deus para nós, revelado na pessoa de Jesus Cristo. E ele viu a glória de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. E isso acontece com o discípulo de Jesus, isso acontece conosco, né? Nós temos que ser usados pelo Espírito Santo de tal forma que as pessoas possam ver a glória de Jesus, o poder de Jesus, a vida de Jesus, a palavra de Jesus em nós, através das nossas atitudes, através das nossas ações, através daquilo que somos, daquilo que vivemos, daquilo que pregamos, né? E Paulo, ele declarou isso nesse versículo, né? Quem é capaz de declarar esse versículo? Todos os cristãos deveriam ser capazes de declarar esse versículo. Mas
é um versículo que não vai se tornar realidade na vida de ninguém, na vida de nenhum cristão, se esse cristão não se render ao Espírito Santo, não se render àquilo que Cristo está falando nas suas palavras. Paulo, ele morreu para o pecado. Paulo, ele morreu para a lei, né? A lei de Moisés. Ele não foi mais um observador da lei. E Paulo também, ele morreu para si mesmo. Então, isso fez com que ele pudesse declarar que ele não vivia mais para si mesmo, né? Era Cristo que vivia nele e através dele. Paulo nos ensina que a lei, ela nos dava ordens, regras, rituais a cumprir, cerimônias, mas a lei, ela não nos dava poder para cumprir coisa alguma, né? A não ser o temor de Deus. E através de Jesus Cristo, nós temos esse poder, através do Espírito Santo que habita em nós. A vida cristã, ela começa com o Espírito Santo. E a vida cristã, ela precisa continuar com o Espírito Santo. A gente é convencido pelo nosso pecado, a gente reconhece Jesus como Senhor e como Salvador, reconhecemos a nossa condição de pecador e de que precisamos nos render aos pés de Jesus, mas muitas vezes isso acontece por um certo tempo. No meio do caminho, a gente quer começar a servir a Deus, a cumprir os seus mandamentos, a fazer a sua vontade, usando o nosso próprio entendimento, a nossa própria força, né, do nosso jeito, de acordo com aquilo que nós lemos e entendemos da sua palavra, sem a direção do Espírito Santo. E isso não é possível. Não tem como a minha vida ser transformada sem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai me moldar ao caráter de Cristo. É o Espírito Santo que vai matar a Hélia que existe dentro de mim, a Hélia que eu conheço desde que me entendo por gente, e me transformar nessa nova criatura, a imagem e semelhança de Cristo. Nós temos que entender que nós, até o momento que aceitamos a Jesus como Senhor e como Salvador, somos pessoas cheias de vícios, de manias, de crenças, de hábitos que precisam ser mudados e transformados na nossa vida, e isso só é possível através da ação do Espírito Santo. A nossa luta é constante, o nosso espírito está em guerra constante com a nossa carne, com os nossos desejos carnais, com as nossas vontades, com os vícios que nós temos e criamos no decorrer da nossa vida. Então, quem precisa morrer é o meu velho eu, a minha velha natureza, e isso dói, e isso exige renúncia, e isso exige conhecer as verdades de Deus em Sua palavra, exige de nós redenção, né? Redenção não, exige de nós renúncia, rendição, que era a palavra que eu queria dizer. Se eu não me render ao Espírito Santo, nada novo vai acontecer na minha vida. E Jesus, ele nos deu uma promessa, né? Faço nova todas as coisas. Transforma as nossas vidas, cura a nossa alma, cura as nossas feridas, renova as nossas forças, né? Nos dá uma nova mente, a mente dele, a mente de Cristo. Nós passamos a olhar o mundo com os olhos de Deus, passamos a ver as situações, as circunstâncias, as pessoas e até mesmo a nós mesmos, como Deus nos olha e nos vê. E como nós podemos, né, ter a imagem e semelhança de Cristo, sendo que eu não permito o Espírito Santo agir em 1 centímetro na minha vida. Isso não vai ser possível, né? E a lei, ela só nos mostrou o quanto nós precisávamos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, né? O quanto nós precisamos de permitir que o Espírito Santo haja em nós e através de nós, para que sejamos transformados e moldados ao caráter de Cristo, à semelhança de Cristo. E podermos declarar como Paulo declarou: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para que isso aconteça, é preciso haver renúncia, né?
Para que Jesus viva em mim, reine na minha vida, eu preciso renunciar tudo aquilo que eu sou que impede de que eu seja realmente transformada e moldada à imagem e semelhança de Cristo. Amém, irmãos?